Olha, a gente colocou uma enquete aí no chat. Dorival é o nome ideal para a seleção? 2.000 votos, 1.800 votos de largada. 59% sim, 41% não. E aí, Gi, é um dos primeiros exercícios que a gente faz, né? Quando um nome é cogitado para a seleção. Poxa, é o nome ideal? Teria algum outro na frente? Se a gente montasse uma lista de 3, 4, 5 nomes, o Dorival estaria? Como é que você vê? Nós estamos falando do cara que no ano passado ganhou a Copa do Brasil e no ano anterior ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Estamos falando de um treinador que tem vencido muito títulos de peso nos últimos 2 anos. É o nome ideal, na tua opinião? O único título que ele não tem é o Campeonato Brasileiro Série A, né? Que a Série B ele ganhou com o Vasco, não estou enganada, né? É isso. Então, só para pontuar aqui o que eu acho sobre o que ele deveria fazer, primeiro, o São Paulo é gigante, eu acredito muito no São Paulo nessa temporada, mas o Dorival é um técnico que já tem 61 anos, então, na minha opinião, essa é a chance. Se ele quer treinar a seleção brasileira, essa é a chance. Eu acho que, posteriormente, ele vai conseguir, por exemplo, voltar ao São Paulo ou voltar a ter um grande projeto em relação a clubes no Brasil. Mas essa oportunidade que ele está tendo de dirigir a seleção brasileira, de ser o técnico da seleção brasileira com 61 anos, eu não sei se é uma oportunidade que ele terá novamente. Então, se é algo que ele deseja para a carreira dele, eu acredito que esse é o momento. E o Dorival, ele tem isso de gerar um impacto muito grande em pouco tempo. Ele fez isso em vários clubes, né? Ele fazendo, entre aspas, o arroz e feijão, ele consegue organizar muito bem o time e ter uma resposta rápida em campo e ter bons resultados até que empolgam, né? E é isso que a seleção brasileira precisa. Dos meus favoritos, eu posso colocar ele em terceiro lugar, porque para mim, Mourinho em primeiro e Abel em segundo, pela vivência de futebol europeu, que é algo que, na minha opinião, pesa muito. Mas entre os nomes, realmente, os brasileiros mesmo, de nacionalidade, para mim o Dorival é o meu preferido, pelo jeito em que ele leva o elenco, pela forma com que ele lida ali com os problemas, não só em campo, mas também fora deles, e também por essa inteligência que ele tem de ter uma resposta rápida, né? Os trabalhos dele têm uma resposta muito rápida. Muita gente acaba sendo injusto, eu acho, na avaliação do Dorival, rotulando o Dorival a um mero gestor de elenco, como se gerir elenco fosse uma coisa simples, pequena, e como se o Dorival só tivesse essa virtude. E a gente sabe que o Dorival é um ótimo montador de equipes, é um cara que faz os times jogarem de maneira ofensiva e geralmente as pessoas gostam mais de times propositivos, de times ofensivos. O Dorival tem um histórico de equipes que jogam dessa forma e que vencem. Então, pode não ser, Bibi, o Dorival, o primeiro da lista de todo mundo. Mas eu acho que se você faz uma lista, principalmente dentro do futebol brasileiro, né? Se você amplia esse leque para o mundo inteiro, para uma lista global, é diferente. Mas você faz uma lista hoje, pega 3 caras do futebol brasileiro, pega 5 caras do futebol brasileiro. Principalmente se você fizer essa lista agora, em 2024, com os títulos recentes, você vai colocar o nome do Dorival ali, né? Possivelmente. E a gente fala muito que seleção brasileira é momento, se a gente for falar de momento para técnico, bom, o Dorival, assim como o Abel Ferreira, são os treinadores do momento, né? Como tu bem disseste, são 3 títulos de expressão nas últimas 2 temporadas por 2 clubes diferentes, sendo um dos clubes, um que não conquistava grandes títulos já há muitos anos. O Dorival consegue fazer isso com o São Paulo. Então, para mim, assim como a Gi disse, ele estava entre as minhas primeiras possibilidades, a segunda, na verdade, porque eu acho que à frente dele só Abel Ferreira, para mim, por tudo que construiu no Palmeiras, pelo tempo em que se manteve em alto nível, mas Dorival Júnior, desde a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo, e também a forma como ele sai do clube, ele já ganha muitos corações pelo Brasil, até mesmo de quem não tem nada a ver, né, com a relação Flamengo-treinador. Isso porque ele desempenha um bom trabalho num ano também complicado para o clube. Ele acaba deixando só o Campeonato Brasileiro, mas se dedicando muito bem para as Copas, né, e vencendo as 2. Aí ele vem para o São Paulo, faz um grande trabalho. É verdade, deixa a desejar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem mais uma vez muita dificuldade para se impor fora de casa, né? Mas isso é um defeito, digamos assim, que não é só do Dorival. O São Paulo recentemente teve outros treinadores, o próprio Crespo, o Rogério Ceni, que também não conseguiram desenvolver bem os seus times jogando longe do Morumbi. Então eu acho assim que o Dorival fez por onde para ser o nome ideal para esse momento de seleção brasileira, tendo em vista que imagino que tirar o Abel Ferreira do Palmeiras seja mais complicado. A Gi traz um ponto bastante interessante, que é a questão da idade. Acho que o Dorival ele tem que ser grato ao que os times, os clubes proporcionaram para ele, ao São Paulo, a essa confiança que o São Paulo está dando na montagem
parte desse elenco para 2024, mas ele tem que pensar no projeto dele de carreira também, no que ele quer para a vida dele. E eu acho que oportunidade de seleção brasileira é coisa que não passa, né? Nem sempre vai passar mais de uma vez. Então ele tem que considerar, tendo a confiança, a tranquilidade de estar indo para um lugar seguro, né? Lugar esse CBF, ele tem sim que fazer esse movimento. E eu acho que, ainda que o São Paulino fique magoado, também vai entender que foi por mérito do Dorival e também por uma baguncinha na CBF, mas muito mérito do Dorival, que hoje ele está sendo considerado. Acho que ele só não foi considerado antes porque realmente o Edinaldo acreditava na possibilidade de ter o Ancelotti e nunca na possibilidade de ter o Fernando Diniz. Entendeu? Então isso já é uma amostra interessante. O Diniz, ele servia realmente para ser um tampão, não para ser um sucessor ou um substituto se o Edinaldo não pudesse. Até porque na época do Fernando Diniz o Dorival já tinha sido considerado como um nome ideal. Então eu acho que as partes, a gente como jornalista vai entender a escolha do Dorival, o torcedor, ainda que tenha bastante a reclamar, vai acabar entendendo, e o Dorival, tendo a confiança de que está indo para um lugar confortável e confiável, ele tem tudo para fazer essa mudança mesmo. Eu estava checando agora com gente do São Paulo sobre, bom, e aí se vier, né? Que a gente lembra, o último não oficial dado por um treinador à seleção brasileira foi o do Muricy em 2010, quando o Ricardo Teixeira convidou. O Muricy não sentiu firmeza e jogou para o presidente do Fluminense, se não me engano, era o Orcades ainda, para Roberto Orcades, falou, não libero tal, acabou não acertando e deu o Mano Menezes. Né? Muricy chegou a se reunir com o Ricardo Teixeira no Itaiangá Golf Clube, né? Teve foto disso, a reunião aconteceu. O que o Ricardo Teixeira fazia antes da Copa de 2002, ele se reuniu lá com o Romário para forçar o Filipão a convocar, e foi ainda mais que aí que o Filipão não chamou mesmo. Né? Não, seu pai, eu nem com Pelé, que não vai ser convocado, não foi tudo bem para o Brasil 2002. Sim, o Muricy não sentiu firmeza à época e o Fluminense não quis também papo, e aí o Mano Menezes acabou assumindo a seleção depois do Dunga na Copa da África do Sul. E o São Paulo, até por uma relação boa que tem, até pela maneira como é o próprio Júlio Casares, o seu presidente, não impediria. Tá ficando triste, chateado, mas de novo, gente, é uma convocação, como falou a Bibi, a Gil, enquanto deu para ouvir o que a Gil falou, né? Espero. Nossa, Dona Corleone aqui, né? Que assim, gente, de momentos assim, até ontem no Deplaca eu falei das dores e de vezes que o Palmeiras perdeu treinadores para a seleção brasileira, e até já deve ter gente falando, você está falando bem do Dorival, só para o Abel ficar. Olha, lá no fundo, na veia cava inferior, sim, do coração, mas eu acho ótimo. Mas e só para deixar claro que eu até falei ontem, eu tentaria primeiro o Zidane, segundo eu estaria, mesmo, falando sério, em dúvida entre o Abel e o próprio Dorival. Tá? E eu acho que eu fecharia com o Dorival pelo seguinte, porque eu acho que o Zidane não viria e o Abel não aceitaria. Eu acho que ele não trocaria o Palmeiras pela seleção brasileira. Acho que para o Dorival, acho que para o treinador nascido no Brasil, a seleção é um sonho, é diferente, né? Do que para um técnico português. Informação, né? O Abel trocaria o Palmeiras pela seleção de Portugal. Pois é. Não estou dizendo que agora viria, ele vai a nado para Portugal, porque é um sonho, e é natural para um cara de pena fiel sonhar com a sua própria seleção do que com a seleção do Brasil, que também é um sonho, é um delírio, é uma honra, como disse o Carleto Ancelotti. Mas a do Dorival é isso, e é o que falou a Gil, ele está com 61 anos. Que é jovem, né? Eu tô com 57, é idade de molecão, né? Mas enfim. Mas é que depois, para o próprio mercado, isso costuma pesar também, né? Exato. Infelizmente. Infelizmente. Etarismo funciona, ou não deveria funcionar tanto, mas é normal que assim seja. E depois, passando por uma seleção, é um treinador de seleção brasileira, com a bagagem, com a cultura, com a capacidade, com o caráter do Dorival, é claro, como é o caso do Tite. O Tite interessou para praticamente todo mundo, depois da sua passagem pela seleção brasileira. Então, assim, normal. Eu acho que se vier o convite, se eu sou o Dorival, eu aceito.